Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Daniel capítulo 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus fala sobre esses três jovens que viviam em cativeiro. Embora eles tivessem uma posição de destaque em Babilônia, eles eram escravos. E o rei Nabucodonosor, ele fez um decreto dizendo que todos tinham que adorar, tinham que ajoelhar diante da estátua de ouro. E por isso, o rei Nabucodonosor, vendo esses três jovens não adorando, ajoelhando diante de uma estátua, e ele se manteve em pé nessa situação, o rei Nabucodonosor, ele decidiu sentenciar esses jovens à morte. Porque muitas das vezes, meus queridos irmãos, a nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha. A nossa fidelidade a Deus nos levará à prisão, a sermos rejeitados por pessoas, num grupo de pessoas. A nossa fidelidade a Deus pode nos fazer a nos ser despedidos de algum trabalho, rejeitados na escola, na faculdade, até mesmo na família. Mas o nosso compromisso não é com o sucesso, mas com a fidelidade a Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E esses jovens se manteve fiel a Deus. O rei Nabucodonosor, ele quis amedrontar esses jovens. Ele quis que esses jovens perdessem a sensibilidade de ser fiel a Deus. Mas muito pelo contrário, esses jovens deram testemunhos destemidos. Eles decidiram ser fiel a Deus, ao único Deus verdadeiro. E a sua esperança e fé estavam firmados no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, tem muitas pessoas que querem andar com Deus, mas só apenas por status. Elas não suportam doutrina, elas não querem ter relacionamento, elas não querem ser fiéis a Deus. Quando aparecem dificuldades, quando aparecem algumas fornalhas, a sua fé é rasa, ela não tem raiz. E esses jovens se mantevem de pé nessa situação difícil. Quantas situações nos aparecem, meus queridos? Quem querem desanimar nós, que querem tirar o foco do Senhor, tentando nos parar, porque o inimigo ele quer nos destruir de todas as formas, mas o Senhor é conosco. Louvado seja Deus. Que nós possamos ser fiéis a Deus, mesmo que nós sejamos jogados na fornalha de fogo ardente. Ainda que te ofereçam vantagens, que te ofereçam riquezas, que te ofereçam bens, mas permaneça firme. Não olhe para essas coisas. Não perca a sua fé em Deus.
creia no Senhor. A palavra de Deus é tão linda quando ele falou assim: ó rei, mesmo se o Senhor não nos livrar, nós não adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Porque, meus queridos irmãos, eles tinham confiança. A oração, ela gera confiança em nós. Então, meus queridos, continue fiéis, continue firme em Cristo, porque só Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença de Deus.